Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites e análise de futebol para esta segunda-feira, dia 19 de maio. Assim, separei boas opções de jogos super analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal, caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o canal, ative o sininho de notificações para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para geral, compartilha com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através de nossos palpites do dia. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise esportiva vai começar pela Premier League, o jogo do Brighton versus Liverpool, início às 16 horas. É o confronto do líder, atual campeão da Premier League versus o nono colocado, ou seja, é um jogo que não tem muita importância para a equipe do Liverpool. O Liverpool, que fechou essa Premier League como campeão, melhor ataque da competição, maior saldo de gol, tudo que poderia ter conquistado, conquistou nessa Premier League. Então, o segundo colocado é uma discrepância tão grande do primeiro para o segundo colocado. E o Brighton não. O Brighton briga por algo ainda nessa Premier League, faltando 2 rodadas para o cumprimento da competição. Bom, o Brighton tem 55 pontos. Se ele vence os próximos 2 jogos, chega a 61. Então, também é um jogo aí de cumprimento de tabela. Mesmo ele vencendo os 2 próximos jogos, só chega a 61. E a equipe do Norte Faroeste não perde a posição. Então é um jogo de cumprimento de tabela, como fosse um amistoso para fechar a temporada ainda melhor. Em 3 jogos, o Brighton não perde. A equipe do Brighton em 5 de 7 bateu mais de 2,5. E a equipe do Liverpool também bateu mais de 2,5. E bateu ambos marca para ambas as equipes em 5 dos últimos 6 jogos. Era isso que queremos saber. O Liverpool 3 vitórias, 4 confrontos sem derrotas. E nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Liverpool. O Liverpool já campeão, mas tem grande ataque ofensivo para marcar gols a todo momento. Então, diante disso, acredito aqui que será um jogo para gols nessa partida. O Brighton vai ceder opções para gols, então vou deixar um duelo aí para ambas as equipes marcam o over 2,5. E analisando o mercado de escanteios, nessa partida, vamos lá. O mercado de escanteio, a equipe do Liverpool e a equipe do Brighton, aqui está pagando uma opção até razoável, do acima de 10.5 escanteio, está pagando 2.10. Por quê? Em duelo de escanteio, saiu menos que 10.5 escanteio em 8 dos últimos 10 jogos do Brighton. E a equipe do Liverpool é uma equipe que não cede muito escanteio para as equipes adversárias. Então, diante desse mercado, vamos buscar aqui um jogo para menos de 10.5 escanteio nessa partida. Vamos agora para o Campeonato do Chile, o jogo do Colo-Colo versus Nublense, às 19 horas. Bom, é um confronto bem interessante. A equipe do Colo-Colo não consegue engrenar neste campeonato chileno. Atualmente é o 11º colocado, enfrenta o Nublense, que é o 10º colocado. Ambas as equipes fazem um campeonato parelho até o momento. E a equipe do Colo-Colo não vence há 4 jogos, 4 derrotas consecutivas. Sofreu gol nos últimos 4 jogos, bateu menos de 2,5 em 5 dos últimos 7 jogos do Nublense. E vale ressaltar que o confronto mais recente, Colo-Colo venceu por um placar de 2-1. Então, para essa partida, mesmo atuando em casa, a equipe do Colo-Colo não é ampla favorita em minha visão, apesar das casas de aposta estão dando esse favoritismo gigante. Acredito que será um jogo para menos de 3,5 e também um jogo para opções de zebra, fora com empate. Vamos agora para a Colômbia, Primeira A, o jogo do Independiente Medellín versus Deportivo Pereira, início às 22h05. É o confronto do 7º colocado versus 11º colocado, ou seja, a equipe do Deportivo Pereira vem a 7 jogos de invencibilidade e a equipe do Medellín 4 jogos sem vencer,
sofreu gol nos últimos 3, em 5 saiu menos de 2,5 gols. E a equipe do Pereira, em 4 de 5, saiu menos de 2,5 gols. Em confronto de escanteio, em 6 de 7, saiu menos que 10,5 escanteio para a equipe do Pereira. Então, vejo um jogo bem equilibrado tecnicamente. Em minha visão de jogo, a equipe mandante é a favorita. E vou estar deixando aqui para vocês Medellín para vencer o jogo. Agora, na Dinamarca, temos o jogo aí do Brøndby versus Midtjylland, início às 14 horas. É o confronto do segundo versus quarto colocado. A equipe do Brøndby vem a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4, em 5 de 6 bateu mais de 2,5. E o Midtjylland, 3 jogos sem derrotas, bateu mais de 2,5 em 4 de 5 e bateu ambos marca em 6 de 7. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Venceu o primeiro tempo, então tem grande autoridade, mas só que o Brøndby, em 4 confrontos, 4 vitórias consecutivas. Vejo um jogo engasgado nessa partida. Diante desse mercado, vamos acreditar na probabilidade para gols. Um jogo para mais de 2,5 gols nessa partida. Equador, Série A, temos o jogo da LDU versus Libertad, às 21 horas. É um confronto do quarto versus sexto colocado. A equipe do Libertad vem a 8 jogos aí sofrendo gol. Em 6 de 8 ambos marcam, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Agora, em confronto de escanteio, em 4 de 5 bateu mais que 10,5 escanteio para a equipe da LDU. Em 6 de 7 saiu menos que 10,5 escanteio para a equipe do Libertad. Ou seja, a equipe da LDU vem a 4 vitórias consecutivas, vem de uma derrota 2-0 para a equipe do Flamengo. Mas, em minha visão, favorita a estar vencendo esse confronto. Vou estar deixando para vocês aqui essa vitória da equipe da LDU. Bom, vamos agora para a Irlanda, primeira divisão. O jogo do Shelbourne versus Drogheda United, início às 15h45. É o confronto do terceiro versus o sexto colocado. A equipe do Shelbourne, 6 jogos sofreu gol. E o Drogheda, 4 jogos sofreu gol. Em 6 de 7 bateu mais de 2,5. Em 5 de 7 bateu, ambas as equipes marcam gols. Ou seja, em confronto direto, nos últimos históricos aí, o mais recente foi 2-2. E nos últimos 3 bateu mais de 1,5 em 2 deles. Ou seja, é um jogo para gols. Vamos estar buscando esse mercado para mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos agora para a Romênia, Superliga. O jogo do Rapid Bucareste versus CFR. Esse jogo tem início às 14h30. É o confronto do segundo versus o quinto colocado. A equipe do Bucareste atualmente é a equipe aí que não passa por um bom momento. E a equipe do CFR vem a 5 jogos sem derrotas. Bateu ambas as equipes marcam em 6 de 7. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. 6 confrontos sem perder. O mais recente, a equipe do Bucareste perdeu aí de 2-0 em casa e empatou fora pelo placar de 1-1. É jogo over entre Rapid Bucareste versus CFR. Então vou acreditar em um mercado over. Jogo para mais de 1,5 gols. Suécia, Elfsborg versus Djurgården, início às 14h10. A equipe do Elfsborg é o quarto colocado, enfrenta o oitavo colocado. O Elfsborg vem a 3 vitórias consecutivas, bateu mais de 2,5 em 5 de 7. E a equipe do Djurgården sofreu nos últimos 5, em 4 de 5 ambos marcam. Em confronto direto, nos 3 mais recentes, 2 vitórias do Djurgården e 1 vitória do Elfsborg. Então, jogo para gols também. Acredito muito nesse mercado para gols nessa partida. Vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Bom, vamos agora para a Rússia. Temos aí o jogo do Lokomotiva versus CSK. Início às 14h30. É o confronto do terceiro versus sexto colocado. A equipe do Lokomotiva, em 4 dos últimos 5 jogos, bateu menos de 2,5 gols. E o CSK vem a 3 jogos de invencibilidade, batendo mais de 2,5 em 7 de 8. E também foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Ou seja, em confronto direto, nos 4 últimos confrontos, bateu over 1,5 em 3 deles. E o mais recente, quem venceu foi o Lokomotiva. Para essa partida, mais de 1,5 gols.
Liga Profissional de Futebol da Argentina. Temos o jogo do Argentinos Júnior versus São Lourenço às 19 horas. Ou seja, a equipe do Argentinos Júnior vem a 8 jogos de invencibilidade, bateu mais de 2.5 em 4 de 5 e também foi a primeira equipe a marcar. Já o São Lourenço sofreu nos últimos 3 jogos, em 8 de 9 saiu menos de 2,5, e em confronto direto bateu menos de 2,5 em 8. O mais recente foi 1-0 para a equipe do Argentinos Júnior, venceu os últimos 2 confrontos do Argentinos Júnior. Para essa partida, vou estar deixando aí um jogo para menos de 3 gols e meio, ou São Lourenço com empate como uma boa opção de zebra aí. Vamos agora para o jogo do Boca Juniors versus Independiente às 21h30. É um confronto bem interessante. É um dos maiores gigantes aí estão em campo. Boca Juniors, gigante argentino, Independiente, entre outras equipes. A equipe do Independiente vem a 3 vitórias consecutivas. Em 5 de 7 bateu menos de 2.5 para o Juniors. E em 5 de 6 menos de 2.5 para o Independiente. Bom, é um confronto bem interessante. Os últimos confrontos entre essas equipes têm uma ampla vantagem aí, uma vantagem considerável da equipe do Boca Juniors, porque o Boca não perde a 4 confrontos, são 4 empates e 1 vitória do Boca, aliás, 5 confrontos, então vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente e também vejo um jogo para pouquíssimos gols nessa partida. Podemos buscar o mercado para menos de 3,5, empate no primeiro tempo, então muitas coisas boas podemos retirar desse jogo. E rapaziada, ao mais, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises esportivas, esses são os nossos prognósticos e palpite de futebol de aposta esportiva desta segunda-feira, segundo amanhã. Vou estar deixando para você uma tripla ou uma dupla como bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir se segue ou não essas dicas. Então vamos estar deixando para vocês aí neste jogo do Dijugard versus Elfsborg, vou estar deixando mais de 1.5 gols. Vou estar deixando mais de 1.5 gols no jogo do Bucareste versus CFR e mais de 1.5 entre Shelbourne versus Drogheda United. Boa tripla em time. Outra boa opção seria LDU para vencer o jogo, LDU para vencer e Medellín para vencer, LDU e Medellín. Então uma dupla, uma tripla muito bem elaborada, muito bem analisada. Então monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto da melhor forma possível em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje, nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Avante tropa!